que viveu como uma oliveira numa prensa, para que o azeite se tornasse tão puro na sua vida? Quantas vezes passastes pela prensa? Foi amargo, foi doloroso, foi difícil. Muitas vezes deserto, solidão, angústia, lágrimas. Mas Deus te preparou, mulher, para a obra que Ele tem na tua vida. Foi necessário passares pela prensa. Pai, usa a tua filha, lhe dê graça e a cada dia abra-lhe a visão, Senhor, para que ela enxergue aquilo que o Senhor é capaz de lhe mostrar. Toma a vida do teu servo, o reverendo Senhor William, guarda este homem, fortaleça a saúde deste homem, lhe dê vigor, lhe dê disposição, lhe dê graça, lhe dê unção, lhe encoraje e faça, Senhor, com que o teu filho, como Paulo que ouvia a voz do Espírito Santo, para entender e entrar nos lugares, ó Deus, que muitos, ó Deus, não entenderia jamais, que o Senhor dê ao teu filho oportunidades que ele nunca imaginou tê-las. Guarde sua vida e o use para a glória do teu nome, em nome de Jesus. God loves Israel. Deus ama Israel. And the devil hates Israel. E o diabo odeia Israel. It's as simple as that. É tão simples como eu estou dizendo. God loves Israel. Deus ama Israel. Hosea 11 verse 1, when Israel was a child, I loved him, says God. Oséias 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei. And out of Egypt I called my son. E do Egito chamei o meu filho. God loves Israel as a father loves his son. Deus ama a Israel assim como um pai ama um filho. Has the son always behaved in the way the father would like him to behave? Todas as vezes os nossos filhos comportaram da forma que nós gostaríamos que eles comportassem? No, he has not. Não, nunca. Isso não acontece. But have you? Mas, e vocês? Sempre se comportam como o papai quer? I have not. Eu, nem sempre. Once upon a time I was the black sheep of the family. Uma vez na minha vida, um tempo atrás, eu era a ovelha negra da minha família. And I caused my parents a lot of sorrow. E eu causei aos meus pais muita dor. Sometimes my father spoke very strong and harsh words to me. Muitas vezes o meu pai falou comigo severamente palavras muito duras. And sometimes a little bit more than just words. E muitas vezes não só ficava em palavras. Some disciplinary action took place. Ações disciplinares aconteciam também. As parents, you don't like to do it. Enquanto pais, nós não gostamos de disciplinar nossos filhos. But you understand, if I don't do anything now, nothing good will come out of this child. Mas nós sabemos, quando não disciplinamos os nossos filhos, possivelmente ele não terá um futuro nada bom. So you do it out of love. Disciplinamos por amor. When you read the Bible, what the father has to say sometimes to his sometimes very disobedient son,
you don't believe your ears. Muitas vezes, quando nós olhamos aqui, vemos a palavra como Pai, Deus trata o seu filho Israel desobedientemente. Muitas vezes a gente nem acredita como é severo esse tratamento disciplinar. But sometimes a lot more than just words. E muitas vezes o Senhor nos revela aqui na sua palavra que as disciplinas entram em ação, não ficam só na palavra. Some disciplinary action was taken. Ações disciplinárias acontecem. But has the father ever rejected the son? Mas a pergunta é, alguma vez um pai ou pai rejeitou o seu filho? No, he has not. Não, nunca. Have my parents ever rejected me? No. Os meus pais alguma vez me rejeitaram? Não. As parents, you even pray harder for those of your children who have this tendency to go astray than for those who follow the right way. Nós, enquanto pais, muitas vezes oramos até mais fervorosamente para aqueles filhos que têm tendência a estar bem desviando do caminho do que aqueles que já encontram o caminho deles seguindo ao Senhor. So chastisement, yes. Sim, nós precisamos verdadeiramente, severamente discipliná-los. But rejection, no. Mas rejeição, não. He's your son. Ele é o teu filho. She's your daughter. Ela é a tua filha. They're your children. São os nossos filhos. You love them. Nós amamos as nossas crianças. God loves Israel as a father loves his son. Então, Deus ama Israel assim como um pai ama o filho. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son, says God. O Senhor Deus diz, mas quanto mais do Egito chamei o meu filho. Okay. Quanto Israel era menino, eu o chamei, eu o amei, e do Egito chamei do meu filho. Israel is even God's firstborn son. Israel é, na verdade, o primogênito de Deus. Exodus 4, verse 22. Vamos a Êxodos 4. Moses and Aaron are Versículo sent to the 22. Pharaoh of Egypt. Exodus 4, verse 22. Êxodo 4, versículo 22. So Moses and Aaron are sent to the Pharaoh of Egypt. They have a message for him. Então Deus envia Moisés e Arão ao faraó do Egito, porque Deus tem uma mensagem para que aqueles dois homens entreguem a faraó. Then say to Pharaoh, this is what the Lord says, Israel is my firstborn son. And I told you, let my son go so he may worship me, but you refuse to let him go, so I will kill your firstborn son. E essa mensagem para Faraó que Deus manda, Deus diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primogênito filho. And that's exactly what happened in the 10th plague of Egypt. E é exatamente isso que acontece na 10ª praga do Egito. Because they did not let go God's firstborn son, it costed them their firstborn. Faraó não permitiu que o primogênito dele fosse, o primogênito de Deus fosse, e nisso custou a vida do primogênito dos egípcios. And the firstborn in the Egyptians died. E todos os primogênitos do Egito morreram. Not in the land of Goshen, Não em Goxa, not among Israel, não entre os israelitas, because they had the blood of the lamb on the doorpost. porque eles tinham o sangue do cordeiro marcado os umbrais, os portais de suas casas. Israel is even literally God's firstborn son. Israel é, na verdade, literalmente o primogênito de Deus. How did that happen? Como é que isso aconteceu? Well, the whole story of Israel begins in Genesis 12. Na verdade, toda a história de Israel se inicia em Gênesis 12.
there's a man by the name of Abraham. Lá estava esse homem chamado Abrão. He lived in what today's Iraq is. Ele morava onde hoje temos o Iraque. But one day the voice of God speaks to him. Mas um dia ele escuta a voz de Deus. Leave your country E o Senhor Deus diz a ele: deixe o seu país and go to a land that I will show you. e vá a uma terra que eu lhe mostrarei. You read in Genesis 12 as of verse 1, the Lord had said to Abram, leave your country, your people and your father's household and go to the land I will show you. E a partir do versículo 1 do capítulo 12, leremos: Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. So God calls Abram. Então Deus chama Abrão. He says, leave. Ele diz assim para Abrão: vá, Pack your deixe, bags and leave. arrume as suas malas e vá embora. Leave the culture of Babylon behind Deixe essa cultura babilônica atrás de você and go to the land that I will show e you. vá, porque eu vou lhe mostrar uma terra. And then God gives him these promises. E aí o Senhor Deus dá a Abraão essas promessas. I will make you into a great nation. Farei de você uma grande povo. I will bless you. Eu o abençoarei. I will make your name great. Tornarei famoso o seu nome. You will be a blessing. E você será uma bênção. I will bless those who bless you, Abençoarei os que o abençoarem. and whoever curses you, I will curse. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Today there are many people and even countries who curse Israel. Hoje nós sabemos que muitos povos odeiam Israel e muitos países odeiam Israel. God says, whoever will curse you, I will curse. O Senhor diz: aquele que amaldiçoar você, eu amaldiçoarei. But whoever blesses you, I will bless. Mas aqueles que abençoarem você, Israel, eu também os abençoarei. Do you want to be blessed? Você gostaria de ser abençoado? Bless Israel. Abençoe Israel. God simply says, if you bless them, I will bless you. Deus fala com muita simplicidade a respeito disso. Se você abençoar Israel, eu vou abençoar você. Just bless them Simplesmente abençoe-os. and leave the rest to me. E deixe o resto com Deus. O Senhor diz isso. And all peoples on earth will be blessed through or in you, says God to Abraham. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. So if you want to be blessed, bless Israel. Então, se você deseja ser abençoado, abençoe Israel. If your church wants to be blessed, let your church bless Israel. Se a tua igreja deseja ser abençoada, então que a tua igreja abençoe Israel. If your nation wants to be blessed, let your nation bless Israel. Se a tua nação deseja ser abençoada, que a tua nação abençoe Israel. He will bless your nation if your nation blesses Israel. Ele abençoará a tua nação se a tua nação abençoar a Israel. I know I'm from Holland, Eu sei disso, eu sou holandês, eu sou vindo da Holanda. very small country. País bem pequititinho. But over the centuries, we've always been open and friendly to the Jews. Durante séculos e séculos, nós temos sido bastante amigos dos judeus. When they were kicked out of other countries in Europe, they were welcome in Holland. Todas as vezes que todos os demais países europeus estavam expulsando-os de suas terras, nós estávamos dando boas-vindas aos judeus na Holanda. When you come to Amsterdam, you see a beautiful Sephardic synagogue. Quando vocês vierem a Amsterdã, ali vocês vão poder ver uma sinagoga safaradia. Because Portuguese Jews were fleeing to Holland as well. Os safaradis são os judeus que vieram da Espanha e de Portugal, fugidos da Inquisição. The Jews did very well in Holland. Os judeus prosperaram muito na Holanda. But the Dutch did very well alongside with them. Mas nós holandeses também tivemos muito sucesso ao lado deles. If you as a nation bless them,
se vocês, enquanto uma nação, abençoarem a eles. Just let them do their thing, Deixa simplesmente eles tocarem a vida deles. their businesses and whatever. Deixa eles fazerem lá o seu comércio, as suas coisas. You will be blessed alongside with them. Vocês serão abençoados ao lado deles, à medida que nós os abençoarmos aqui na nossa terra. That's what God promises. Essa é uma promessa que Deus faz. He says, Abram, I will give you a land. O Senhor diz, Abraão, eu vou lhe dar uma terra. You will be a people, a nation. Você será uma nação, um povo. There will be a blessing. E você será uma bênção. And through you, I will bless the world, the nations of the world. E através de ti, eu abençoarei todo o mundo. He has chosen Israel to bless the world. Deus escolheu a Israel para abençoar a humanidade. This whole book was written by Jews. Toda a Bíblia foi escrita por judeus. Both Old and New Testament were written by Jews. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foram escritos pelos judeus. And the greatest gift for the world was Jesus. E o maior presente para o mundo é Jesus, foi Jesus. And Jesus was a Jew. E Jesus, ele era judeu. Not was a Jew, he is a Jew. Na verdade, não é que Jesus foi. Jesus é um judeu. He got his human body from his Jewish mother. Ele conseguiu o seu corpo humano através da sua mãe And judia. he took that body glorified to sit on the right hand of the Father E after the ele resurrection. então tomou esse mesmo corpo, mas agora glorificado para sentar à destra de Deus Pai no céu. So when he comes back in glory, Então, quando ele retornar em glória, he still is a Jew. ele continuará sendo judeu. Okay. But to be a people, to be a nation, you have to have at least one son. Muito bem, tudo certo até agora. Mas acontece o seguinte, para a gente ser uma nação, você tem que ter pelo menos um filho. But Abram and Sarah get no children. Mas Abraão e Sarai não tinham filhos. So one day Abram says to God, God, I believe the promise, Um dia Abraão vira para Deus e diz assim, Senhor, eu acredito na tua promessa, but we have no children. mas tem um problema, nós não temos filho. Nós não temos filhos. Well, I have an excellent manager of my business. Eu tenho um gerente excelente dos meus negócios. His name is Eliezer. O nome dele é Eliezer. He's from Damascus. Ele é de You Damascus. can read it in Genesis 15. Nós podemos ler essa história em Gênesis 15. Lord, maybe it's your will that we adopt him as our son. Senhor, talvez é vontade que o Senhor, a vontade do Senhor que nós venhamos adotá-lo para que ele se transforme em nosso filho. Because we're getting older and you have given us no children. Porque a gente está envelhecendo e até agora o Senhor não nos deu um filho. Should we adopt him? Será que então nós devemos adotá-lo? Then he is our child, Então, a partir do momento da adoção, ele será o nosso filho. and you can make a nation out of him. E o Senhor poderá fazer uma nação através dele. No, says God. E o Senhor diz, não, Not Eliezer. não é Eliezer. You will have a biological son of your own, Abraham. E Deus diz a Abraão, Abraão, você terá um filho teu biológico. Okay, then we wait a little bit longer. Então, Abraão diz, vamos esperar um pouquinho mais, não é? But they're getting older and older. E aí eles vão envelhecendo, vão ficando mais velhinhos. No children. Nenhum filho. Then Sarah has a brilliant idea. E aí Sarai tem uma ideia brilhante. She says, well, we believe the promise of God, Ela diz assim para Abraão, bom, nós acreditamos na promessa de Deus, but maybe God expects us
also to do something, Mas talvez Deus está aguardando que a gente faça alguma coisa. to take some responsibility Para here. tomar alguma responsabilidade sobre nós a respeito disso. She says, I have a great idea. Aí ela disse para Abraão, eu tenho uma ideia fantástica. I have a beautiful young woman in my household. Eu tenho ali uma escrava linda. Her name is Hagar. O nome dela é Agar. She's from Egypt. Ela é egípcia. Maybe she's willing to be a kind what today would be called a surrogate mother, a Então- stand-in mother. Talvez então ela esteja disposta a ser o que nós chamamos hoje de barriga de aluguel para nós. Maybe if you come to her and she's willing, Talvez então, se você for até Agar e se ela estiver disposta and the Lord blesses it, e Deus abençoe, né? maybe she gets pregnant. Talvez ela se engravide And maybe the child that will be born is even a boy. e talvez, quem sabe, a bênção será tão grande que será um menino que vai nascer. Then he is absolutely a biological son of you, Abraham. E então, Abraão, esse será um filho 100% biológico teu. He's our child then. Será então o nosso filho, Problem solved. problema resolvido. We can become a people and a nation. Seremos então finalmente um povo e uma nação. Brilliant idea. Ideia brilhante, né, irmãos? Hagar is willing. Agar, né, se dispõe a isso. Abram comes to her. Abraão vai até Agar. She gets pregnant. Ela engravida. Maybe they said hallelujah. Talvez eles até dizem, né, naquela época, aleluia, a mulher engravidou. And Misericórdia. after 9 months, E depois de 9 meses, it's a boy. é um garoto. Problem solved. Problema resolvido. And they gave him the name Ishmael. E então eles dão nome a essa criança de Ismael. And you know, Ishmael has become the forefather of the Arabs. E vocês sabem que Ismael é o pai, o patriarca das nações árabes. He's the son of the flesh, the Bible says. A palavra de Deus diz que ele é o filho da carne. And then Genesis 17. E em Gênesis 17, God comes again to Abraham. aí novamente Deus visita a Abraão. Verse 15. Versículo 15. God also said to Abram, as for Sarai, your wife, you are no longer to call her Sarai. Her name will be Sarah. I will bless her and will surely give you a son by her. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Abram doesn't believe his ears. E Abraão já não acredita mais nos seus ouvidos. Impossible. Impossível. Verse 17. Vamos ao versículo 17. His reaction. A reação de Abraão foi essa. Splendid. Essa reação esplêndida. He doesn't dare to laugh into the face of God. Ele não ousa a começar a rir à face de Deus. So he bows his head to the ground Então ele toma o seu rosto ao chão and he laughs. e ele ri ali, né, prostrado. Abram fell face down, he laughed Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se and said to himself, e disse a si mesmo: will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Impossible. Impossível! We're long behind the age of childbearing. Nós já passamos muitos e muitos anos da fase de gerar filhos. Lord, this is nonsense. Senhor, isso não faz sentido nenhum. With all respect. Com todo respeito, Deus, mas isso não faz sentido. It's impossible, but it's also not necessary. E Abraão diz: Deus, não é somente impossível, mas também não é necessário. Because we have a son. Nós já temos um filho. So then Abram looks up
and said to God, E- if only Ishmael might live under your blessing. Então, Deus respondeu, na verdade, a Sara, sua mulher, dará filho. Perdão. E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Lord, it is impossible, but we have Ishmael. Deus, é impossível, nós já temos Ismael. Can he be the one that you take to make us into a nation? Poderia o Senhor fazer dele essa nação? And God said, no. E o Senhor Deus diz, não. Your wife Sarah will bear you a son, and you will call him Isaac. Então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. The Bible calls Ishmael the son of the flesh, A palavra de Deus chama Ismael o filho da carne, but Isaac the son of the promise. mas Isaque o filho da promessa. And now about Ishmael. E agora vamos falar sobre Ismael. Of course I know you have a son. E Deus fala, claro que eu sei que você tem um filho. I've heard you. Eu ouvi você. I will surely bless him. E o Senhor diz, e no acaso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei. I will make him fruitful and will greatly increase his numbers. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. But verse 21, but my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you by this time next year. When he had finished speaking with Abram, God went up from him. Aí no versículo 21, Deus diz, mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. So, covenant with Isaac Ou seja, aliança é com Isaque and blessing for Ishmael. e bênção sobre Ismael. And God kept his word. E Deus tem mantido a sua promessa sobre He Ismael. has blessed Ishmael. Ele tem abençoado Ismael. Today there are around 300 million Arabs. Nós temos hoje, em média, de 300 milhões de árabes no mundo, Living in 22 countries in the Middle East and in North Africa. vivendo em 22 nações árabes entre o Oriente Médio e a África. A huge amount of land. Eles têm uma vastidão de terras. And they're so powerful E eles- because of their oil, E eles são tão poderosos por causa do petróleo que eles têm. they could choke the economy of the world if they would like to. Eles podem enforcar a economia do mundo se eles quiserem. So God kept his word. Então Deus manteve a palavra dele com relação a Ismael. He blessed Ishmael. Ele abençoou Ismael. But the covenant is for Isaac. Mas a aliança Deus fez foi com Isaque. Once a Jewish friend told me, Uma vez um amigo judeu me disse, he says, I wish I'd been the other way round. ele falou para o reverendo, eu queria muito que fosse o contrário. I wish we had the blessing and they had the Eu covenant. queria muito que Deus nos desse a bênção e desse para os árabes, para Ismael, a aliança. Because he said, let's face it, look at us. Porque esse amigo dele disse, olha para nós. There are about 15 million Jews left in the world. Nós temos aproximadamente 15 milhões de judeus no mundo. After the massacres during all the ages. Depois de todos esses massacres durante a história da humanidade com relação aos judeus. Israel is a very small, tiny piece of land Israel é um pedacinho tão minúsculo de terra and no oil. e não tem óleo lá. Não tem petróleo lá também. Yes, they found some gas in the Mediterranean É verdade Sea. que eles acharam uma reserva de gás natural ali no Mediterrâneo que pertence a eles. When you are in the covenant with God, Quando nós nos encontramos uma aliança com Deus, you suffer. você sofre.
When you're connected to God as his representative on earth, you suffer. Quando você está conectado com Deus e você é um representante de Deus na terra, você sofre. Because the darkness hates the light. Porque a escuridão, as trevas odeiam a luz. Israel has suffered as no other people on earth. Israel tem sofrido como nenhuma nação na terra. The great chosen one of Israel, Jesus, has suffered as no other on earth. E claro que o judeu que mais sofreu na face da terra foi o nosso Jesus Cristo. The chosen one suffers. Os escolhidos sofrem. And we, the church, the chosen one from the Gentile world, E we nós suffer. somos a igreja do mundo dos gentios. Nós sofremos. When you look at the numbers of persecution of Christians in the world today, Quando nós observamos o número de perseguição contra nossos irmãos cristãos hoje, it's appalling. It's steeply on the rise. é algo assim estarrecedor de tão alto que é essa perseguição. Brothers and sisters of ours are today sometimes literally slaughtered like lambs. Nossos irmãos, nossas irmãs hoje são literalmente mortos como ovelhas. The chosen one suffers, Os escolhidos sofrem, but carries the promise. mas nós também carregamos uma promessa. So the line of the covenant goes Abraham, Então a linha da aliança, irmãos, aliança, Then vai de Isaac. Abraão para Isaac. Abram laughed and Sarah laughed, but next year Isaac was born. Tanto Abraão quanto Sara riram, mas no ano seguinte eles estavam com o filho Isaac nos As braços. a miracle of God, É um milagre de Deus o nascimento de Isaac. a biological miracle. Um milagre biológico. Out of these two elderly people, Desses dois idosos, he was 100, she was 90. ele tinha 100 e ela 90. God created this male child. Deus criou esse menino. That's why he says, Israel is my firstborn son. E é por isso que Deus se refere a Israel como meu primogênito. Whom I created for my glory. A quem eu criei para a minha glória, diz o Senhor. Whom I formed and made. A quem formei e fiz. 2,000 years later, another biological miracle 2000 took place. anos mais tarde, outro milagre biológico acontece. There was this young Jewish woman. Essa jovem moça judia, Her name was Mary. seu nome era Maria, And the angel Gabriel comes to her. e o anjo Gabriel vem até ela. And he has this message. E ele tem essa mensagem para entregar. Next year, you will be having a son. No próximo ano, Maria, você terá um bebê. You will be with child. Você terá um filho. And she says, how's that possible? Aí a Maria diz, como é que isso é possível? I'm a virgin. Eu sou- I don't have sexual intercourse with a man. Eu sou virgem, nunca estive com um homem sexualmente. How can I be pregnant? Como é que eu posso me engravidar dessa forma? And God said, the angel says, God will be his father. E então o anjo Gabriel diz assim para Maria, Deus será o filho dessa The Holy criança. Spirit will come upon you, O Espírito Santo virá a você. and the holy child will be born. E essa criança santa nascerá. God will be his father, and you will be his mother. Deus será o pai e você será a mãe dessa criança. A holy child, Uma criança santa, to become the Lamb of God, to be slain for the sins of the world. que será o Cordeiro de Deus, que levará sobre si o pecado do mundo. And next year, E no próximo ano, Jesus was born. Jesus nasceu no ano seguinte. Another biological miracle. Ali aconteceu um outro milagre biológico. And God says, Jesus is my only begotten E son. Deus se refere a Jesus, o meu filho unigênito.
Israel is my firstborn, O Senhor Deus diz: Israel é o meu primogênito. and Jesus is my only begotten son. Israel e Jesus é o meu filho unigênito. 2 times a miracle of God 2 vezes um milagre de Deus to bless the world, para abençoar o mundo, to bless you and me. para abençoar você e a mim. So that's how Israel became a nation. Então é dessa forma, irmãos, que Israel se torna uma nação. God did not look around in the world to see which nation shall I choose to be the nation through which I will reveal myself in the world. Deus não passa os seus olhos sobre a terra procurando quem será a nação que eu vou escolher para me representar no mundo. No, it didn't happen that Ele way. não fez dessa forma, não foi assim que aconteceu. Because why not then the Brazilians? Por que não? Então ele não escolheu os brasileiros? You're good people. Vocês são um povo bem bacana. You would have done a wonderful job. Tenho certeza que vocês fariam um trabalho muito bom. And why not us, the Dutch? Por que não nós, os holandeses? We're small people, but we're not too bad either. Nós somos um povo pequeno, mas a gente não é tão ruim assim. Or why not the British, the chosen people? Por que não escolheram, então? Por que Deus não escolheu os britânicos? Yes, they're a little bit reserved, Claro que eles são bastante reservados. but they could have done a good job. Mas eles também poderiam ter feito um trabalho muito bom. No, God did not choose a nation. Deus não escolheu uma nação. God created Israel. Deus criou a Israel, irmãos. A miracle of God O milagre de Deus to bless the world. para abençoar o mundo. And God created Jesus E Deus criou a Jesus to bless the world. para abençoar o mundo. Hallelujah. Aleluia. So the covenant line is Abram, then Isaac. Então, a linha da aliança de Deus é com Abraão, Isaque. So the line of Ishmael is cut off. E é claro que então nessa linha da aliança, Ismael está fora. Yes, blessing, but not a covenant. Sim, Deus abençoa os ismaelitas, mas não a aliança. And then Jacob. Então, Jacó. And Jacob had a brother as well, E claro que Jacó teve um irmão também, Esau. Esaú. But the Esau line is also cut off. Mas a linha de Esaú também foi cortada dessa linhagem da aliança que Deus fez. So it's Abram, Isaac, Jacob. Então a linha da aliança é Abraão, Isaque, Jacó. And then the 12 sons of Jacob, E então as 12 tribos, 12 filhos de Jacó, the 12 tribes of Israel. que são as 12 tribos de Israel. Pastor Angela told us a few days ago something wonderful. A pastora Ângela nos diz algo assim bastante interessante quando nós estávamos lá no treinamento no sul, About these 12 sons of Jacob. sobre esses 12 filhos de Jacó. 4 mothers. As matriarcas, 4 mães. Bila? Bilhah, Bila. Rachel, Raquel. Zilpah, Não, Leah, Não, Zilpa first. Zilpah, Zilpa and Leah. e a última, Leia. B-R-Z-L. B-R-Z-L. Brazil. Yes, Brasil. Nós somos amigos de Israel, irmãos, até no nome. That's where your name of your country comes from. Queridos, o nosso nome, Brasil, não veio de nenhum pau. From the 4 mothers of Israel. Veio, sabe do quê? De um nome hebraico, Brasilai, que vendia esse pau que se chamava pau-brasil. Incredible. Isso foi escondido por muitos anos, mas o Senhor revelou isso para nós. And it's not just a joke, it's really the case. Isso não é uma brincadeira, isso é verdade. É verdade. That's how Israel became a nation. Então é assim que se formou a nação de Israel. Now you are a very special generation. E claro que vocês, fazem parte de uma geração muito especial. Because we see a miracle happen. Porque nós estamos assistindo um milagre acontecer.
For almost 2,000 years, the Jewish people were spread around the globe. Por 2000 anos, os judeus estavam espalhados pela face da terra. In the year 70, the Romans came, conquered Israel, destroyed Jerusalem, destroyed the temple, murdered over 1 million Jews, dumped thousands on the slave markets of the Middle East, and the rest kicked them out of the country of Israel. Nos anos 70, depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém, queimaram o templo, mataram 1 milhão de judeus em Jerusalém e expulsaram de Israel. E colocaram milhares e milhares e milhares de judeus no mercado da escravidão. And the Romans hated the Jews so much E os romanos odiavam tanto os judeus, irmãos, that in the year 135, que no ano 135, there was a Roman emperor by the name of Hadrian, na época, o imperador romano era o Adriano. who said, I will no longer call my province over there Israel, E o Adriano diz assim, eu não vou mais chamar minha província naquele lugar Israel. I will give it the name Palestine, Eu vou colocar o nome naquela região de Palestina. deliberately naming the land after the arch enemies of Israel, the Philistines. Deliberadamente, Adriano fez isso porque sabia que o arco inimigo de Israel eram os filisteus. That's where the name Palestine comes from. E o nome Palestina, ele origina desse batismo que o Adriano fez, chamando os filisteus. So the Jews were spread around the world, Então, os judeus foram espalhados pela terra. not as a curse, but as a blessing. Mas, na verdade, não como uma maldição, mas como uma bênção. Because wherever they went in the world, they were a blessing. Porque em todos os lugares que os judeus foram, essas nações foram abençoadas. Even today, Até mesmo hoje, the Jews are 0.01% of world population. imaginam bem, os judeus são 0,01% da população do mundo. But over 25% of the Nobel Prize winners are Jews. Mas mais de 25% dos prêmios Nobel da Paz, dos prêmios Nobel, são de judeus. In the field of medicine, Na área da medicina, in the field of economics, na economia, in the field of computer technology, na área de tecnologia, computação, in the field of music, na área no campo da in the música, field of biology. no campo da biologia. They have been such a blessing for the world by all their inventions, and everything that they develop is a blessing. E eles são uma bênção por toda a tecnologia, por todas as suas invenções, para toda a face da terra eles têm sido bênção. You all have telephones. Todos nós temos telefones, né? You have wonderful telephones. Vocês têm telefones, que me empresta aqui. Vocês têm telefones maravilhosos. Where's your phone? No, I don't dare to show my phone. Não, eu It's tenho very vergonha de small, very mostrar o meu old-fashioned. telefone, que ele é muito pequenininho. Well, this is an iPhone. Yeah, well, that's a Samsung. That's a No, Galaxy. that's the wrong one. That's the wrong one, absolutely. iPhone. iPhone. You have an absolutely. iPhone. I have an iPhone, yes, You of know course. what iPhone means? Você sabe o que significa iPhone, irmãos? Israel phone. Israel Phone, telefone de Israel. These things would not have happened. Esses dias não estariam acontecendo nada disso que a gente vê. It's absolutely full of Jewish inventions and Jewish patents. Se não existisse a paciência da minha participação dos judeus. These kind of telephones, whether iPhone or Samsung or whatever, would not be there if not the Jewish people had developed the technique to make it. Nenhum dos nossos telefones celulares existiriam se os judeus não tivessem inventado essa tecnologia. What a blessing for the world. Que maravilha, que bênção para o mundo. It's incredible. É incrível isso, não é? So they were dispersed around the world. Então eles foram dispersos pela face da terra. But you and I were a very
special generation Mas você e eu, nós somos uma geração muito especial. because we see a miracle happen. Porque nós estamos vendo um milagre acontecer. We see prophecies being fulfilled as we speak. Nós estamos assistindo profecias sendo cumpridas à medida que estamos falando. We see the return of the Jewish people back to the promised land. Nós estamos vendo os judeus retornarem para a terra prometida. It's incredible. É incrível tudo isso. Turn to Isaiah 43. Vamos a Isaías 43. But there are many passages in the Bible who speak about it. Mas há várias passagens na Bíblia que falam exatamente isso. That one day the Jews would return to the land. Que um dia os judeus retornariam para a terra. Because God promised Abram a land. Porque Deus prometeu a Abraão o quê? Uma terra. And although they were dispersed for almost 2,000 years, the time has come that God brings them back to the land. E mesmo que tenha passado esses 2.000 anos, Deus não esqueceu e Deus está trazendo os judeus de volta para a terra que Ele prometeu. Because He promised. Simplesmente porque Ele prometeu. He even says in the Bible, I do not even do this for your sake, O Israel. E Deus em sua própria palavra diz, eu não faço isso por ti, ó Israel. I do this for my own name's sake. Mas eu faço isso pelo meu próprio nome. Because I promised. Porque eu prometi. God made promises to Israel. Deus fez promessas para Israel. And all the promises He gave to Israel, He will fulfill E for tudo Israel. aquilo que Ele prometeu para Israel, Ele vai cumprir para com Israel. And all the promises He gave to the church, He will fulfill for the church. E tudo aquilo que Deus prometeu para a igreja, Ele vai cumprir para com a igreja. And all the promises He gave to you and me personally, He will fulfill for you and me personally. E todas as promessas que Deus fez para você e para mim, para você e para mim, Ele vai cumprir. Because He is a faithful God. Porque Ele é um Deus fiel. Now figure this out. Agora, tentem compreender isso. The prophet Isaiah lived 2,500 years ago. O profeta Isaías, ele viveu 2.500 anos atrás. How could he know what one day in the future would happen? Como é que esse homem que viveu 2.500 anos atrás saberia o que ia acontecer no futuro? How could he know what the future will hold? Como é que ele poderia prever o que está reservado no futuro? No one knows what the future will hold. Ninguém sabe o que está reservado no futuro. Only he who holds the future knows what the Somente future will aquele que hold. tem o futuro em suas mãos pode dizer o que está no futuro. And he revealed it to the prophets of Israel. E ele revelou isso aos profetas de Israel. And so Isaiah the prophet Isaías, o says, profeta, diz, but it's actually God speaking through him. e claro que na verdade é Deus falando através do profeta. And God speaks about Israel and says this. E Deus fala sobre Israel e diz exatamente isso. Verse 5. Versículo 5. So Isaiah 43 verse 5. Isaías 43, versículo 5, é o que Deus fala para Israel. God says, do not be afraid, O Israel, for I am with you. Não tenha medo, ó Israel, pois eu estou com você. I will bring your children from the east and gather you from the west. Do Oriente trarei seus filhos, do Ocidente ajuntarei você. I will say to the north, give them up. Direi ao Norte, entregue-os. And to the south, do not hold them E ao back. Sul, não os retenha. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. De longe traga os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Everyone who's called by my name, Todo que é chamado pelo meu nome, whom I created for my glory, a quem criei para a minha glória, whom I formed and made. a quem formei e fiz.
Now, when you hear north, south, east, west in the Bible, Agora vejam bem, meus irmãos, quando vocês escutam norte, sul, leste, oeste na Bíblia, don't look from Brazil to the north and the south and the east and the west. não fiquem aqui no Brasil, em João Pessoa, olhando que está o norte, ao sul, ao leste, ao oeste. But put your feet in Israel, in Jerusalem. Mas põe os teus pés em Israel, em Jerusalém, mais precisamente. Because the Bible originated in Israel. Porque foi lá em Israel que a Bíblia originou-se. And then look on the map of the world to the north and the south and the east and the west. E agora que estamos todos em Israel, podemos olhar ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. God says, I will bring your children from the east. O Senhor diz: eu trarei os meus filhos do Oriente. Now, on the map of the world, when you look from Jerusalem, what is the east? Quando nós estamos em Israel e vemos o mapa mundi, o que está ao Oriente? It's first the Middle East Claro que primeiramente o Oriente Médio and ultimately the Far East. e depois a Ásia. First the Arab countries, Primeiramente as nações árabes. but then also India, China, Japan, Australia, New Zealand. E aí então teremos a China, a Índia, a Austrália, a Nova Zelândia, o Japão. And God says, I will bring your children from the east. E o Senhor diz: trarei os seus filhos do Oriente. We saw it happen in the last century, in the 50s, how the Jews were fleeing the Arab nations back to the promised land. No século passado, nos anos 50, os judeus saíram correndo das nações árabes. Leaving everything behind. Eles deixaram tudo deles para trás. Sometimes by foot they went. Muitos correram a pé saindo das nações árabes. But also from China and from India. Mas também da China e da Índia. Recently they found descendants of the tribe of Manasseh. Recentemente nós descobrimos ali a tribo de Manassés. It's one of the 10 tribes, Manasseh. Manassés é uma das 10 tribos. Living on the border of India and Myanmar. Eles estavam vivendo ali na fronteira da Índia com Mianmar. About 15,000. Mais ou menos 15 mil de judeus da tribo de Manassés. And now they're in the process of coming home. E agora eles estão no processo de retornar para casa. From the east. Do Oriente. And I'll gather you from the west. E o Senhor Deus diz: e ajuntarei vocês do Ocidente. By the way, the Jewish organizations asked us, Christians for Israel, could you please help us with that? E nós gostaríamos de dizer para vocês que nosso movimento Cristãos para Israel foi procurado pela agência judaica, que é uma autoridade governamental, para nos pedir que os ajudassem a trazer esses judeus de volta para casa. And that's what Christians for Israel does. E é isso que nós fazemos. Just help the Jewish people. Nós ajudamos os judeus, é isso que fazemos. And I'll gather you from the west. E o Senhor diz: eu ajuntarei vocês do Ocidente. What is the west when you look from Israel on the map of the world? Então, nós estamos agora em Israel. O que nós vemos do Ocidente de Israel? Of course, it's Europe. Vemos a Europa. And ultimately, the Americas, North and South America. E claro, aí chegamos nós, né? No finalzinho do Ocidente, quem está lá? As Américas, Norte, Central e a Sul. And we saw them come. E nós estamos assistindo esses judeus of the Holocaust. retornando. Nós assistimos os sobreviventes dos holocaustos. Almost like skeletons. Eram, na verdade, esqueletos humanos andando. 6 million Jews were murdered in the Holocaust. 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. Among them, 1.5 million children. Desses 6 milhões, 1,5 milhão de crianças. For no other reason than that they were Jewish. Por nenhum outro motivo, a não ser o fato de eles serem judeus. But the Lord says, come. Mas o Senhor disse: venham From the west. do Ocidente. Return to Zion. Retornem para Sião. And they came. E eles vieram. Second World War ended in 1945. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. And in 1948, the state of Israel was established. E em 1948, o Estado de Israel foi formado. As a miracle of God. Como um milagre de Deus. And I must praise you, because when the vote in the United Nations took place,
E quando houve ali os votos nas Nações Unidas, yes, no, or abstain from vote, foram os votos abstinência, os a favor e os contra. Brazil said yes. Brasil disse sim. The Lord will remember that. O Senhor Deus lembrará disso. He watches the nations closely in their behavior, Deus observa atentamente o comportamento deles, how they relate to Israel. como essas nações se relacionam com Israel. From death to resurrection. Desde a morte até a ressurreição. There's so many comparisons between Israel, the chosen people, and Jesus, the chosen man of God. Tem tantas comparações entre da morte e a ressurreição a respeito de Israel ser escolhido e Jesus ter sido o escolhido. From the death camps of Europe, Dos campos de morte da Europa, on the third day, no terceiro dia, new life. nova vida. The state of Israel was established. O Estado de Israel foi formado. 3 anos. From the west. Do Ocidente. And I'll say to the north, give them up. E o Senhor diz assim, entregue-os do norte. What's the north from Israel on the map of the world? O que está ao norte de Israel no mapa mundi? It's ultimately Russia Nós vemos ali a Rússia, and the former Soviet republics. as antigas repúblicas soviéticas. I remember that we demonstrated in Holland in front of the Russian embassy. Eu me lembro estar protestando em frente à embaixada russa lá na Holanda. We had our banners, let my people go, says God. Nós tínhamos lá os nossos cartazes dizendo, entregue os meus filhos, diz o Senhor. But in our hearts, we didn't believe it. Mas, na verdade, o nosso coração estava cheio de dúvidas, a gente não acreditava no que a gente estava fazendo. Because communism was all powerful. Porque naquela época o comunismo estava todo poderoso. The Iron Curtain was absolutely closed. A cortina de ferro estava completamente cerrada. Nobody could get out. Ninguém conseguia sair daquele lugar. And suddenly, E, de repente, almost from one day to another, como assim de um dia para o outro, communism collapsed. o comunismo entrou em colapso. And the Iron Curtain opened. E aquela cortina de ferro teve que se abrir. Prophetically, for no other reason, that the time had come that the Jews should go home. Profeticamente, por nenhum outro motivo, a não ser um motivo de que Deus estava falando, chegou a hora certa, vocês vão voltar para casa, povo judeu. God is in control of world history. Deus está no controle da história da humanidade. For almost 2,000 years, prophetically speaking, almost nothing happened. Profeticamente, por quase 2000 anos, profeticamente, não muita coisa aconteceu. Yes, the gospel of the kingdom went around the world Sim, claro que o evangelho está percorrendo o mundo todo. and reached us in Holland and reached you in Brazil. O evangelho nos alcançou na Holanda, alcançou vocês aqui no Brasil. But prophetically, nothing much happened. Mas profeticamente, irmãos, And as coisas aconteceram. suddenly God started to move. Mas de repente Deus começou, apertou o botão, começou. And He's moving the history of the world E forward now Deus está acelerando a história da humanidade neste momento, towards His goal. para o objetivo And dele. His goal is the coming of the kingdom. E o objetivo de Deus é a chegada do reino. And the coming of the King of the kingdom. E a vinda do rei deste reino. The Jews are coming home. Os judeus estão retornando para casa. That means Jesus is coming. Isso significa que Jesus está voltando. Where will He come back? Onde é que Jesus vai voltar? His feet will stand on the Mount of Olives. Os pés de Jesus vão tocar o Monte das Oliveiras. When He went to the heavens, there came the angels.
Quando ele subiu aos céus, os anjos vieram. And they said, what are you staring? E eles começam, todos lá estavam olhando para ele. This same Jesus will come back in the same way as you have just seen him go. E este mesmo Jesus virá da mesma forma que nós vimos, né, os nossos irmãos assistiram ele subir, ele vai descer do mesmo jeitinho. The cloud will come. As nuvens virão. What kind of cloud was that? Que tipo de nuvem é essa? Not rain clouds. Não será a chuva, nuvens de chuva? The cloud covering the glory of God. Será a nuvem cobrindo a glória de Deus. The same cloud that went in front of Israel in the tabernacle through the desert. A mesma nuvem que foi adiante do tabernáculo no deserto de Israel. As a fire at night and as a cloud in the daytime. Como se for o fogo à noite e de manhã a luz. The cloud that A cobertura. The cloud that was on the Mount of Transfiguration. Lembram da nuvem no Monte da Transfiguração? And the voice came from the cloud, this is my son, the beloved, listen to him. Quando nós ouvimos daquela nuvem, através daquela nuvem, este é o meu filho a quem me comprazo. That cloud came on the Mount of Olives. Aquela mesma nuvem virá no Monte das Oliveiras. And through that cloud he went into the heavenlies. E através daquela mesma nuvem ele foi para os céus. To sit on the right hand of the Father. Para se assentar à destra de Deus Pai. But one day the cloud will come. Mas um dia essa nuvem retornará. The trumpet will sound. O shofar, a trombeta soará. And will give him back to planet Earth. E nós teremos de volta o Senhor Jesus de volta à Terra, ao planeta Terra. Feet will stand on the Mount of Olives. E os pés de Jesus estarão sobre o Monte das Oliveiras. That's why the Jews are coming home. É por isso que os judeus estão retornando para It's casa. all preparation for the coming of the King of Kings É and the Lord of tudo Lords. preparação para o retorno do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. And to the south, do not hold them back. E ao sul não os retenha. What is the south from Israel? O que está ao sul de Israel It's Africa. é a África. And we've seen them come. E nós estamos assistindo os africanos judeus retornarem para The black casa. Jews from Ethiopia, Os judeus negros da Etiópia. descendants of the tribe of Dan, the rabbis say. Na África, os rabinos dizem que esses são da tribo de Dan. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. De onde trago os meus filhos, dos confins da terra as minhas filhas. Do we hear how God speaks about the Jews? Nós estamos ouvindo exatamente como é que Deus se refere aos judeus. My sons and my Meus filhos daughters, e minhas filhas, whom I created for my a glory. quem criei para a minha glória. What does it say? Does the Bible say, look how the Jews are coming home from the four corners of the world? E a palavra está dizendo assim para nós olharmos como é que eles estão retornando para casa. Oh, look what's happening. Olha só, veja, assista o que está acontecendo. Oh, we see prophecies being fulfilled. Olha que legal, nós estamos vendo as profecias se cumprindo. Oh, you can see that the Bible is a true book. Olha que legal, nós estamos vendo que a Bíblia é um verdadeiro livro, livro verdadeiro. Look what's happening. Olha o que está acontecendo. No, God says, bring them. O Senhor dá um comando para nós. Bring my Traga sons from o afar. povo. Traga And my o povo. Traga os meus filhos e minhas filhas. Now, who should bring them? Quem que deve levar os filhos e as filhas do Eterno para lá? We should bring Nós. them. Nós devemos fazer isso. How do I know? Como é que eu sei disso? Because the Bible tells me Porque so. a Bíblia diz isso para mim. Turn to Isaiah 49, Vamos a Isaías agora 49, verse 22. versículo 22. This is what the sovereign Lord says. Assim diz o soberano, o Senhor. And when the sovereign Lord speaks,
we'd better listen. Irmãos, quando Deus Todo-Soberano fala, é melhor que a gente escute. Vocês concordam? See, I will beckon to the Gentiles. Veja, eu acenarei para os gentios. Who are Gentiles? Quem que são os gentios, irmãos? You are Gentiles. Vocês são gentios. I'm a Gentile. Eu sou um gentio. The Bible knows only of two kinds of people, A Bíblia se refere a um e dois tipos de pessoas: Jews and non-Jews. judeus e não judeus. And the non-Jews are called Gentiles. E os não judeus são chamados gentios. Yes, you can be Christians, but you are a Gentile. A sua fé independe se você... Isso não tem nada a ver com a sua fé. Se There's- você não é judeu, você é gentio. There's nothing wrong to be a Gentile. Não tem nada errado em nós sermos gentios. That was God's decision. É uma decisão de Deus. When He created your life in the womb of your mother, who's a Gentile, then you're a Gentile. Quando Praise ele- the Lord. Quando Ele criou cada um de nós no ventre das nossas mães, uma mãe gentia, nós somos então gentios, e glória a Deus que somos gentios. And there's nothing wrong to be a Jew. E não tem nada errado também em ser um judeu. If God created your life in the womb of your mother, who's a Jew, then you're a Jew. Praise the Lord. Se Deus formou você no ventre da mãe judia, então você é judeu. Glória a Deus também. Okay, but now God speaks to the Gentiles, Então agora Deus está falando para os gentios diretamente. to you and me. Para você e para mim. See, I will beckon to the Gentiles, I will lift up my banner to the peoples, the Gentile nations. Veja, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos. God waves a flag in front of all of us. E Deus está agora, neste momento, com essa bandeira na mão, sinalizando para nós. He says, these Gentiles will bring your sons in their arms and carry your daughters upon their shoulders. E o Senhor diz a respeito de nós, gentios, que nós trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. So he expects us to put our arms around a Jewish man, a Jewish woman, a Jewish family, and bring them home. E então o Senhor Deus espera que nós, gentios, igreja, coloquemos os nossos braços ao redor dessas famílias que necessitam retornar para Israel e leve-os de volta para casa. That's why we have a big team in the Ukraine, for instance, E é por isso que nós temos uma equipe muito grande na Ucrânia. of about 20 people who go to all kind of villages and speak to the Jewish people. Nós temos uma média de 20 irmãos voluntários que estão na Ucrânia procurando os judeus nos vilarejos. Can we help you? E aí, quando nós encontramos eles You lá, a have- gente pergunta: posso ajudar o senhor? You have prayed for 2,000 years next year in Jerusalem. Tem 2000 anos vocês estão orando, no próximo ano em Jerusalém. Now you can go to Jerusalem. Agora vocês podem ir para Jerusalém. And we are going to help E you. nós vamos ajudar vocês a retornarem a Jerusalém. And then they say, but who are you? Aí eles perguntam para a gente, bem desconfiado: quem são And then vocês? these young volunteers say, we are Christians. Aí esses jovens voluntários falam: nós somos And then cristãos. you see how they get startled. E aí eles ficam em pânico quando eles escutam que nós somos cristãos. Christians helping us? Cristãos nos ajudando? Impossible. Impossível. Christians hate us. Cristãos nos odeiam. Now something terrible will happen. Alguma coisa terrível vai acontecer, eles já falam logo, né? The Jews in the last 2,000 years were better off in the lands of Islam than they were in the lands of Na Christianity. verdade, meus irmãos, é que os judeus estavam muito melhor, muito mais acomodados e seguros em terras islâmicas que nas nossas terras cristãs. In the lands of Christianity in Europe, they were persecuted, not just once or twice, but again and again and again and again and again and again and again. Por exemplo, nas terras europeias, foram inúmeras perseguições e os assassinatos e as perseguições que ocorreram de uma vez, e outra vez, e outra vez, repetidas, repetidas e repetidas e repetidas vezes. So Christians helping us, Então, esses judeus falam assim: mas cristãos ajudando? they remember the Inquisition, Eles lembram de tudo, irmãos. Eles lembram da Inquisição, burned at the stakes, que eles foram mortos em paus, with the crucifix of queimados. Jesus right before their eyes. A crucificação de Cristo.
They remember Martin Luther. Eles lembram de Martim Lutero. He was a great reformer. Foi um grande He reformador. put the Bible back in the heart of the church. Ele colocou a Bíblia de volta ao coração da igreja. But about the Jews, he said the most terrible things. Mas a respeito dos judeus, Martim Lutero falou coisas terríveis. Burn their synagogues. Falou, queime as suas Burn their sinagogas, books. queime os seus livros, Chase them off your lands. expulse-o das suas terras. Never give them a decent job. Nunca dê a eles nenhum trabalho decente. Give them a good beating. Bata bem neles, dê uma surra neles. The only thing he did not say was kill them. A única coisa que Lutero não falou foi para matá-los. But for the rest, he said everything. Mas o resto ele falou tudo de violência So contra os the judeus. Nazis could quote Luther, and they did. E durante o nazismo, os nazistas, eles na verdade parafrasearam Lutero inúmeras The vezes. Nazis said, Luther hated the Jews already. Eles falavam assim, Lutero já odiava os judeus. We simply finish what he started. Nós vamos terminar aquilo que Lutero começou. So, Christians helping E us? esses ucranianos judeus falam assim, cristãos ajudando a gente? Impossible. Impossível. Now something very bad is going to happen. Certamente alguma coisa muito ruim vai acontecer. And then they say, no, we love you. Aí os nossos voluntários, não, nós amamos vocês. We help you. Nós vamos ajudar vocês. And then slowly they open up. E vagarosamente nós estamos conseguindo nos aproximar e as coisas estão abrindo para nós lá. There have been Christians in the Christian world throughout the centuries who were different. É claro que durante toda a história da humanidade, dessas perseguições, houveram cristãos que agiram diferentemente. I was born in 1944. Eu nasci em 1944, My brother was born in 1942. o meu irmão nasceu em 42 Our sister was born in 1940. e a minha irmã em 1940. So my parents had 3 very young children during the Second World War. E os meus pais tinham 3 crianças bem novinhas durante a Segunda Guerra Mundial. And yet they were hiding Jews. Mas os meus pais esconderam os judeus, At the risk of their own lives a risco das suas próprias vidas and at the risk of the lives of these very young children. e arriscando a vida dos seus próprios filhinhos. But my parents knew they are the chosen people. Mas meus pais sabiam que eles eram o povo escolhido de Deus. And they were not the only ones who did it. Many did it. E claro que não só os meus pais fizeram isso na Holanda, muitos fizeram isso. But individuals, Mas indivíduos fizeram isso. churches, Christianity at large, no. Mas o cristianismo, os cristãos de uma forma geral não fizeram isso. God says, bring them home. E o Senhor está dizendo, tragam-os para casa. Carry them home. Carregue-os para casa. Just bless them in that sense. Simplesmente abençoe eles nesse sentido de levá-los para casa. And leave the rest to me. E deixe o resto por minha conta. Oh, I had a lot more to say, but Eu tenho tanto a dizer para vocês. back to Isaiah 43. Vamos voltar para Isaías 43. How are they coming home? Como é que eles vão retornar para casa? Em que condição que eles se encontram para retornar para casa? As obedient people? Eles vão voltar para casa todos obedientes a Deus? Do they believe in Jesus? Eles acreditam em Jesus? No. Não. Yes, there are some Jewish Christians, Claro que nós sabemos que existem alguns judeus messiânicos, but they are less than 1%. mas eles são menos que 1% dos judeus. So more than 99% of the Jewish people do not believe in Jesus. Então, mais de 99,9% de judeus não creem em Jesus. And there's a reason for it. Existe um motivo para isso, irmãos. It's because of us. Por causa de nós. Jews are not without God. Deus não está sem o nosso Deus. God Os judeus não estão sem Deus. God loves them. He created them. Deus ama o Israel e Deus os criou. He made covenants with them. Deus fez alianças com esse povo. At least 8 covenants he Pelo- made with Israel. Pelo menos 8 alianças ele fez com Israel. The covenant with Abraham, A aliança de Abraão, the covenant about the promised land of Israel, a aliança sobre a terra prometida, the covenant about the everlasting kingship of the house of David, a aliança sobre o reino eterno de Davi,
the everlasting priesthood of Levi, a aliança dos levitas, que seria uma casa de sacerdote eterna, the covenant about the city of Jerusalem, uma aliança a respeito da cidade de Jerusalém, not the heavenly Jerusalem, the earthly Jerusalem. não essa Jerusalém celestial, mas uma Jerusalém da terra, The new covenant a nova aliança and the covenant of peace. e a aliança da paz. And to all these covenants, God pledged a solemn oath. E para todas essas alianças, Deus fez um juramento solene sobre o seu He nome. swore by his own name. Ele jurou pelo seu próprio nome. Of all these covenants, he said they're everlasting. E todas as alianças, Deus falou que são eternas. They're valid forever. E elas são válidas para sempre. And to all these covenants, E todas essas alianças, they're without conditions. todas essas 8 alianças, elas não têm condições, elas são It's incondicionais. simply what God says, this is what I'm going to do. Simplesmente Deus diz, é isso que eu vou fazer. Whether you like it or not, Se você gosta ou não, whether you cooperate or se not, você cooperar ou não, this is what I'm going to do é with your exatamente life, O isso Abraham, que eu vou fazer com você, Israel. and with the people that come forth. And there's the covenant of the law. E claro que tem a aliança da lei. Covenants. Alianças. So they're not without God. Então eles não estão sem Deus. This is their Bible. Essa aqui é a Bíblia dos judeus, irmãos. We got it through them. Nós recebemos a Bíblia através dos judeus. They know God. Eles conhecem a Deus. They're no heathens like we are. Eles não são incrédulos como nós éramos. But God says, I will not yet give you the revelation about Jesus. Mas Deus falou isso. Eu ainda não vou lhe dar a revelação sobre Jesus. Because I'm first going to gather a people for my name from the Gentile world. Primeiro eu vou buscar os meus que estão espalhados no mundo dos gentios. In order that we could come in, Para que nós pudéssemos entrar, he blinded and deafened his own Jewish people. ele cegou e ensurdeceu o seu próprio povo Israel. It's because of us. É por causa de nós. So now they're coming home Então agora eles estão retornando para from the casa. 4 corners of the world. Pelos 4 cantos da terra. As an obedient people? No. Eles estão voltando enquanto pessoas obedientes? As a Não. Christian nation? No. Como uma nação cristã? Claro que não. Many have even lost their faith in God Queridos, muitos deles perderam até fé em Deus. because of all the things that had happened to them over the centuries. Por causa de todas as atrocidades que aconteceram com eles durante tantos séculos. So how are they coming home? Então, como é que eles vão voltar para casa? You can read it in verse 8. No versículo 8 nós podemos ler. Lead out those who have eyes but are blind, who have ears but are deaf. Traga o povo que tem olhos, mas é cego. Que tem ouvidos, mas é surdo. So blind and deaf they're coming home. Eles estão retornando cegos e surdos. Blind for who Jesus is, deaf for the words of the gospel. Eles estão voltando cego para quem Jesus é e surdos para o evangelho. Exactly in the way the prophet says it would happen. Exatamente como o profeta disse, profetizou, está acontecendo. Will they remain blind and deaf? Agora eles permanecerão cegos e surdos? No. Claro que não. The first outpouring of the Holy Spirit was for Israel. O primeiro derramamento do Espírito Santo foi para os judeus, foi para Israel. In Acts 2, Em Atos 2 podemos ler isso. the last and final outpouring of the Holy Spirit will again be for Israel. O último derramamento do Espírito Santo sobre a terra também será para a casa de Israel. One day, God will remove the blindness and the deafness. Dia Deus removerá toda a surdez e a cegueira de Israel. You can read it in Zechariah 12. Nós podemos ler isso em Zacarias 12. One day there will be this outpouring of the Spirit. Dia virá esse derramamento do Espírito. Zechariah 12, the minor prophets, Zacarias 12, um dos profetas always menores, difficult to find. They're in the end of the Old Testament, bem no finalzinho do Velho Testamento. right before the New Testament. O penúltimo livro antes do Novo Testamento. There you find Zechariah, Aí acharemos Zacarias, verse 10. versículo 10 do capítulo 12.
And I will pour out on the house of David and on the inhabitants of which city? Olha só o que Deus diz. Eu derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de qual cidade? On the Jews of Amsterdam? Nos judeus de Amsterdã, Or the Jews of Buenos Aires? ou os judeus de Buenos Aires, Or the Jews of Melbourne? ou os judeus de Melbourne, na Or the Austrália, Jews of Moscow? ou os judeus de Moscou? No, on No. the inhabitants of Jerusalem. A palavra está clara, habitantes de Jerusalém. So when this starts to happen, E quando isso começar a acontecer, and you're Jewish, e os judeus, you'd better be in se Jerusalem. você é judeu, é melhor que você esteja em Jerusalém. That's why we help them home. É por isso que nós estamos ajudando os judeus a retornar para casa, irmãos. Because there they will meet their Savior. Porque lá eles vão encontrar o Salvador deles, que é o nosso também. Because God will pour out on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. De Jerusalém, o espírito de ação, de graças e de súplicas. The Holy Spirit. O Espírito Santo. And the result of that outpouring of the Holy Spirit will be E o resultado do derramamento do Espírito Santo sobre eles será: they will look upon me, the one they have pierced, olharão para mim aqueles a quem transpassaram, whom we all have pierced, aquele que todos nós transpassamos, because he died for our sins. porque ele morreu pelos nossos pecados. Our sins brought him on the cross. Os nossos pecados levou Jesus à If cruz. we were no sinners, there was no reason for him to Se die. nós não fôssemos pecadores, não teria motivo nenhum para Jesus morrer. And the Jews did not crucify him. E claro que todos nós crucificamos a Jesus. The Romans did it. Os romanos fizeram isso literalmente, não The é? early church knew it. A igreja primitiva sabia isso. There's a very ancient creed. It's called the Apostolic Creed. Existe um credo muito antigo que a gente chama como o credo apostólico. And besides the names of Jesus and Mary, there's one other name. Além do nome de Jesus e Maria, tem mais um nome. De quem é? He who suffered under Pontius Pilate. Aquele que morreu sobre Pilatos. Eu não sei falar em português a primeira palavra. Como chama? Pôncio ou Pilatos. Was crucified and died. E ele foi morto, crucificado e morreu. The early church knew who was responsible. A igreja primitiva sabia exatamente quem era responsável. Yes, Pontius Pilate washed his hands in water and said, "I've nothing to do with it." Claro que Pilatos, na verdade, lavou as mãos ali publicamente e disse: eu não tenho nada a ver com esse problema, com But esse if negócio. you are the guy who has to sign the order for the execution, you are responsible. Mas é claro, se você é a pessoa responsável em assinar um documento dando autorização, você é responsável. It were the Romans, the non-Jews, who crucified Jesus. Foram os romanos, não judeus, que crucificaram Jesus. Yes, the Jews condemned him to death in Sim, front of claro. the Sanhedrin, Os judeus condenaram ele ali no Sinédrio. but they couldn't execute anyone. The Mas- Romans were in control. Mas os judeus não podiam executar ninguém, na verdade, quem estava So- mandando eram os romanos. So they handed him over. Então eles entregaram Jesus aos judeus para ser morto. But then, when the final outpouring of the Holy Spirit takes place, Mas aí, finalmente, quando o derramamento do Espírito, o último derramamento do Espírito sobre a terra they acontecer, will look upon me, the one they, the Romans, have pierced. eles olharão para mim aqueles a quem os romanos transpassaram And they will mourn for him as one mourns for an only e child, chorarão por ele como quem chora a perda de uma criança única. and grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn son. E se lamentarão amargamente como ele com quem lamenta a perda do filho mais velho. On that day, E naquele dia, God's firstborn son Israel naquele dia, o primogênito de Deus will weep Israel for their firstborn son En- Jesus. entrará em pranto pelo filho unigênito dele, pelo filho primogênito do próprio Israel, Jesus Cristo. On that day, the weeping in Jerusalem will be great. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, And not just in Jerusalem. mas não somente em Jerusalém. Verse 12, the land will mourn. Todo o país chorará.
Each clan by itself with their wives by themselves. Separadamente, cada família com suas mulheres chorará. The clan of the house of David and their wives. A família de Davi com suas mulheres, a família The clan of the house of Nathan and their a wives. família de Natã com suas The mulheres. clan of the house of Levi and their wives. A família de Levi com suas mulheres. The king, prophet and priest. A família de rei, de profeta e de sacerdotes. David, Nathan, Levi. Ou seja, Davi, Natã e Levi. And even the clan of Shimei and their wives. A família de Simei com suas mulheres. And Shimei was the guy who cursed in the Bible. E Simei foi aquele que foi condenado, amaldiçoado na Bíblia. Maybe he's a model of the secularized Jews, the atheistic Jews, the non-believing Jews. E nós entendemos, por estudos, obviamente, que Simei representa os judeus ateus, os agnósticos. And as if Zechariah doesn't want to forget anyone, E é como se Zacarias não deixasse ninguém de fora. and all the rest of the clans and their E wives, todas as demais famílias com suas mulheres. men and women individually, Homens e mulheres individualmente. from top to bottom. De cima a baixo. Can a nation be born in a day? Pode uma nação nascer em um dia? Yes, it can, and it did. Sim, pode e aconteceu. In Em 1948. 1948. But can a nation be born again in a day? Agora pode acontecer de uma nação inteira se converter em um dia? Yes, it can, and it will. Sim, pode e vai acontecer, diz a palavra. Because the Holy Spirit will come. Porque o Espírito Santo virá. That's why we bring the Jews home. E é por isso que nós estamos trazendo de volta os judeus para Because casa. we know what will happen there. Porque nós sabemos que vai acontecer lá. Not here, there. Não vai acontecer aqui no Brasil, vai acontecer lá. So let's double our efforts Então vamos multiplicar, dobrar os nossos esforços and bring them e home. vamos trazê-los para casa. And when it finally is all right between him and his brothers, E claro que finalmente, quando estiver tudo certo entre Jesus e seus irmãos judeus, then he will come. aí ele virá. Riding on the cloud, Vindo nas nuvens, shining like the sun, brilhando como o sol. and of his kingdom there shall be no E o end. reinado do nosso Jesus não terá fim. Jesus is coming. Jesus está retornando. Hallelujah. Aleluia. Deus Amém. abençoe vocês. Glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor. Tem um hino que diz: o rei está voltando, né? Vem, Rubinho, canta esse hino. Tem essa letra aí? Diga: o rei. O rei. Cante forte. Está voltando. Aleluia. E a letra? Quem está aí na letra? Coloca aí. Alguém tem uma harpa? Olha aí. Vamos ficar de pé? A vinda do Senhor. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta. A trombeta está soando para Os os santos trasladar. O rei está voltando.
Quem está na letra? Bota a letra, meu filho. Nesta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus vivo que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia. É notícia em toda parte. Diga: Jesus Cristo já voltou. Cante. O rei está voltando, o rei está voltando. A Trombeta está soando. para os santos trasladar. Se o rei Sim, o rei está voltando, cante. o rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Os Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Qual ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar. O rei está voltando, Cante. o rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Ele vem. Existe um vídeo ainda, vai passar? Deixa eu só ler. Tem um vídeo, deixa eu só ler aqui um texto, irmãos. Em Romanos 11, 25 até o 32. Porque diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo o Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também, falando com a gente, outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que vos foi concedida. Porque Deus a todos, gentios e judeus, encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos.
Glória a Deus. Sente só um instante para ela falar da missão, para que a gente termine nesta noite. Que maravilha. Pode passar o vídeo. Não, deixa. Pode liberar o vídeo. Glória a Deus. Pode liberar o vídeo, irmãos? Irmão. Aumenta só um pouquinho. Para eu entender esse inglês, que eu não estou entendendo direito, não. Yes. John 8:12. Pastor está recebendo a unção do inglês aqui, né, pastor? Um dia, todo joelho se dobrará. Só que nós esperamos que os nossos joelhos não se curvem forçadamente, mas que os nossos joelhos, na verdade, se prostrem na glória de sabermos que nós estamos encontrando com o nosso Rei. Amém? Nós amamos vocês. Esse estado que eu não conhecia, vocês estão dentro. Imaginem vocês uma esponja. Pensaram numa esponja?
encharcado, isso mesmo, irmã. O nosso coração, e eu falo isso em nome do reverendo também, está encharcado do amor de Deus por vocês. O Senhor, quando Ele comissiona um povo, a primeira coisa que faz com que as coisas aconteçam é o amor. Porque o amor de Deus, Ele movimenta as situações, as coisas, as pessoas. E Deus trabalha com pessoas, não é verdade? E eu quero agradecer aos pastores, essa casa, pastora Larissa, cada um de vocês, por nos receberem. E amanhã continuaremos. Espero que vocês venham e tragam mais pessoas. Nós passamos a tarde inesquecível com o pastor Jean. Ele fez a gente fazer um monte de coisa que a gente não estava muito preparado para fazer. E ele gravou tudo. Não é, pastora? Deus fez algo tremendo, né? Nessa tarde. He said, "You not understand anything." Yes, because yes, okay. Thank you. Enfim, nós cristãos por Israel internacional, agora Brasil também, América do Sul. A nossa missão é trazer entendimento. Vocês receberam esse papel aí? Quem não recebeu lá fora tem, tá? Aqui fala com muita clareza quem somos, o que fazemos e por que fazemos. A nossa missão é trazer entendimento bíblico na igreja e entre as nações sobre os propósitos de Deus para Israel, promover consolo para Israel através de oração e ação. A nossa visão, o que é? Estabelecer isso que estamos estabelecendo aqui no Brasil. Conhecer um povo que se chama pelo nome de Deus, a igreja do Senhor. Nós precisamos que a igreja compreenda, tenha um entendimento bíblico. Nós não estamos ensinando teologia denominacional. Não é isso. Nós estamos sendo levantados na face da terra para poder trazer a igreja ao entendimento do que significa Israel no coração de Deus. O Senhor Deus refere-se a Israel como a menina dos olhos dele. Olha a seriedade disso. Qual que é a parte mais sensível do corpo humano? É a menina dos olhos. Então, nós estamos muito alegres, não temos palavras para demonstrar a nossa gratidão a Deus e a vocês, a essa casa, os pastores, por nos receberem. E vocês podem ter certeza, se estamos em João Pessoa, a presença de vocês aqui, Deus está observando isso. Nós sabemos que entre vocês aqui, Deus vai levantar pessoas que vão pregar essa mensagem que o reverendo está pregando. Porque nós precisamos multiplicar isso para poder alertar a igreja. A igreja está dormindo, irmãos. Não adianta a igreja estar, aparentemente chega o fogo de Deus, mas se não conhece a palavra, o avivamento vem através da palavra de Deus. É impossível nós agradarmos a Deus se não conhecemos o que Ele fala, o que Ele pensa, qual que é a decisão dEle. Não existe movimento, não existe espetáculo que vá fazer que a igreja acorde. A única pessoa que pode acordar a igreja é o Espírito Santo através da revelação da palavra de Deus. Então, esse é o nosso papel. Esse é o nosso movimento através da inspiração do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que move corações de homens e mulheres, que abrem as portas da igreja para a gente poder trazer isso. E nós sabemos que João Pessoa acordou. João Pessoa acordou para essa revelação de Deus para esse tempo do fim. E nós contamos com vocês. De todas as idades. Ok? Um beijo no seu coração. Amanhã tem mais. Deus abençoe. Irmãos, a pastora não falou da questão, no mês de julho, ela está levando para Israel, para uma base, para oferecer um treinamento, um seminário, não é isso? Ok. Obrigada, pastor.
queria dizer o seguinte, nós temos, o nosso negócio é treinar com muita seriedade, com muita precisão, porque não é opinião nossa. E é importante que nós saibamos exatamente como é que Deus está falando. E, para isso, a gente tem que treinar. Nós precisamos ler. Quantas vezes vocês já leram Isaías 43? Quantas vezes vocês já leram Zacarias 12? E hoje vocês não entenderam alguma coisa que vocês não tinham entendido antes? Vai dizer. Levanta a mão quem entendeu isso hoje. Glória a Deus. O Senhor Deus responde sinceras perguntas. Deus é um Deus sincero que quer que nós perguntemos sinceramente. E para as perguntas sinceras, Ele tem respostas sinceras. Amém? Então, nós estamos levando um grupo de pessoas, de jovens, mas talvez você não enquadre nesse grupo de jovens, né, de idade, mas se você tiver no seu coração uma firmeza de que você quer ser treinado, nós subsidiamos praticamente 40% desse treinamento. O preço é muito pequenininho para Israel. E para aqueles que já foram em Israel, sabem como é caro lá. Nós vamos ficar quase 2 semanas por um preço muito bom. Acomodação, alimentação, passeios e treinamento. Não é turismo. Não espere ir para Israel para ser turista. Não, nós vamos para lá para trabalhar. Nós vamos para lá para aprender. Nós vamos para lá para estar junto dos judeus, servindo pessoas sobreviventes do Holocausto. Nós teremos experiências que somente lá Deus nos preparará para enfrentar esse tempo do fim. Nós somos esses guerreiros do tempo do fim, gente. E para isso nós levamos esses treinamentos muito a sério. Né, nós já falamos, estaremos percorrendo o Brasil e a América do Sul para treinar aqui, mas este treinamento especificamente para a gente iniciar esse trabalho no Brasil e na América do Sul acontecerá em Israel dos dias 2 a 16 de julho. Se você tiver interesse, fale conosco. Julho, não é isso? Em julho. Em julho. 2 a 16. Exatamente. Amém? Amém. Olha aí, até... Não é isso? Então, é possível, irmãos, enviarmos alguns jovens, né, algumas pessoas, para que possa ser treinado, estudar, preparar-se. De fato, é um momento assim, parece que, de forma geral, é como se Deus quisesse calar a voz do engano nestes últimos dias. Porque Deus está movendo o coração dos pastores, de pastores sérios, de homens que têm compromisso com a palavra, homens e mulheres, que têm temor e tremor de nem acrescentar, nem de tirar nada daquilo que está escrito, de fazer uma interpretação séria e dependente do Espírito. E é como Deus quisesse envergonhar e silenciar estes homens que se dizem apóstolos, que se dizem pastores, e que têm enganado as pessoas com mensagens que não são bíblicas, com promessas que Deus não fez, criando expectativas falsas na vida das pessoas, trazendo um prejuízo que não se tem ideia à igreja, mas o Espírito Santo, que é dono da igreja, que é Senhor da igreja, está movendo corações no mundo inteiro, para que a mensagem de Deus, porque as pessoas estão cansadas de serem enganadas. E isso aqui é uma mensagem, como, olha essa expressão, quem é que gosta de ouvir? Né? Enquanto a expressão mentirosa é, pare de sofrer, a expressão verdadeira é, sempre os escolhidos sofreram. Veja como é sutil e enganoso, como é sutil a mensagem maligna. Pare de sofrer. É uma mensagem que agrada, mas não é uma mensagem verdadeira. É uma promessa que agrada, mas não é a de Deus. É uma promessa que, de repente, naquele momento satisfaz, mas não te sustenta, não te prepara para a realidade. Então, não existe pare de sofrer. Não existe na história, ao contrário,
O sofrimento não destrói a igreja. O sofrimento purifica a igreja. Ao contrário, nunca o sofrimento acabou com a igreja do Senhor. Ao contrário, enquanto 1:29 de Filipenses diz assim: e foi-nos dado graça não apenas só para crer, mas também para padecer por Ele. A graça que Deus nos deu nos capacita a sofrer. E no meio do sofrimento, quando Satanás pensa, é como Jó, quando ele rapa a cabeça e se veste de pano de saco, o diabo diz: ele agora vai cortar o pescoço. Ele dobra os joelhos e diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O crente adora no sofrimento. O crente dá glória no sofrimento. O crente exalta no sofrimento. O crente sobrevive no sofrimento. O crente marcha no sofrimento. O crente cresce no sofrimento. Como disse José, Manassés: Deus me fez esquecer todo o mal que me foi feito. E Efraim: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Só acontece isso com crente, com eleitos de Deus. Amém? Irmãos, então amanhã teremos mais. As mulheres venham para o culto às 7h30, vai ser o culto normal. Homens também, vamos ter a Aurília pregando aqui. E lá nos homens, eu nem sei quem é o pregador amanhã. Jocelyn sabe? É mistério, né? É o anjo que vai pregar lá, é o anjo. O anjo. E depois do culto, todos se programem, irmãos. Amanhã é feriado. Você vai dormir até mais tarde. Você não vai estar cansado. Se programe para